Então, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de desenho mecânico. Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro, turma do horário EF-Tarde. Nós vamos começar a falar sobre os cortes aplicados às vistas, né? Aos elementos que nós trabalhamos dentro da representação técnica dos componentes. Ou seja, o corte ele vem de uma forma como um acessório, né? Como uma ajuda na interpretação daquelas peças ou desenhos que nós iremos realizar. Então, nosso intuito hoje é falar das vistas ortográficas com o auxílio do corte, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, cortar, né? Coloquei aqui uma definição, deixa eu só ativar aqui minha canetinha colorida. Cortar quer dizer dividir, seccionar, separar em partes como um todo, né? Isso aqui é uma definição geral. Corte é um recurso utilizado em diversas áreas do ensino, não só do ensino, mas no recurso de transmitir informação, para facilitar o estudo de interiores dos objetos. Sem tais cortes, né, não seria possível analisar detalhes internos dos objetos aonde se deseja transmitir esse conhecimento. Na mecânica não poderia ser diferente, né? Também se utilizam modelos representados em corte para facilitar o estudo da sua estrutura interna e de seu funcionamento. Então, eu coloquei 3 exemplos aplicados aqui bem interessantes. Por exemplo, podemos olhar aqui, lá na medicina, né? Nós já vimos diversas vezes, acredito que vocês também já devem ter visto, os corpos humanos cortados em partes, né? Os objetos cortados, divididos dessa forma, a fim de apresentar o que está internamente para facilitar o estudo, né? A compreensão do mesmo. Então, na medicina, coloquei aqui um exemplo da arquitetura, onde em momentos eles mostram a parte externa, depois eles mostram a parte interna, também para representação, né, e completo detalhamento. E na mecânica, eu coloquei duas fotos aqui de 2 motorredutores. Para quem não sabe o que é um motorredutor, motorredutor é um motor já acoplado com uma caixa variadora de velocidade, uma caixa de redução. Então, é um conjunto já que trabalha algum princípio ou de elevação de velocidade ou aumento no torque, né? Então, tem suas caracterizações aí. E aí, quando você vê em corte aqui essa vista, você consegue olhar internamente como que é feita essa lógica de variação, né, de velocidade em relação às engrenagens, tipo de engrenagens, número de engrenagens e como elas estão dispostas dentro do conjunto. Então, veja que o corte ele vem de uma forma para auxiliar a interpretação dos componentes, ok? Corte é a denominação dada à representação de um produto seccionado, de uma peça, né, seccionada por 2 ou mais planos virtuais. Planos esses chamados de planos secantes, né, que são planos distintos e possuem pontos de interseção, ou seja, ele tem um ponto de interseção entre um dos planos do eixos cartesianos. E aí, por meio desse plano secante, que é um plano perpendicular, você faz um seccionamento na sua peça, né? É um recurso muito utilizado para representar de forma mais efetiva detalhes internos de componentes ou montagens. Então, a gente vai ver nesses 2 casos hoje, tanto de componente quanto de montagem, tá? Então, aqui nós temos inicialmente um objeto por completo desenhado, vocês podem ver aqui no canto esquerdo da tela. E aí, primeiro corte foi aplicado ao longo da peça, de forma longitudinal, cortando ele no meio. Quando é feito esse corte no centro dele, a peça é seccionada em 2 partes. Uma delas é removida, que seria a parte que está cobrindo o interior, ficando somente essa imagem. Desta forma, você pode observar que, se eu pegasse esse objeto e pensasse nas minhas vistas ortográficas tradicionais, uma vista lateral, uma vista frontal, uma superior, uma lateral, talvez eu não conseguiria detalhar internamente por completo esse furo. Sempre ele ia aparecer ali de forma pontilhada, ou seja, oculta, né? Quando a gente aplica o corte, essas arestas elas se tornam visíveis. Consequentemente, eu tenho o que era oculto, agora é visível. E dessa forma eu consigo detalhar de uma forma mais completa o meu objeto. Logicamente, aqui foi um corte longitudinal. A hora que aplicou esse corte longitudinal, nós podemos observar o furo central aqui da peça, esse rasgo daqui que ele tem na extremidade, quanto esse corte aqui na parte final também da peça. Se esse corte fosse de forma transversal, cortando a peça nesse sentido ao centro dela, né? Seria essa forma de secção, como está mostrando aí na tela, o ponto vermelho. E aí, você fazendo esse corte,
removendo a parte que está tampando a parte interior, você faria esta representação. Veja que nessa representação só está representando o furo interno. Aquele recorte, aquele rasgo que tem na extremidade, ele não está sendo representado. Então veja que o corte, ele é um recurso que auxilia na transmissão da informação no desenho, auxilia no detalhamento do desenho, só que ele também tem que ser pensado na hora de ser aplicado, qual a forma mais estratégica dele ser apresentado, e com isso ele agregar valor à transmissão da informação. Ok? Pessoal, só lembrando que nossa aula ela é bidirecional, ou seja, qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês podem conversar, mandar mensagem, fazer perguntas, ok? Identifica-se o sentido de observação conforme as setas e as letras. Então, o corte ele não é feito de forma aleatória. Existe uma normativa, uma sequência que deve ser feita esse corte, a fim de você interpretar ele dentro do desenho. A linha de corte, a representação dela na vista, também é fundamental para você entender o corte. Já já a gente vai ver este modelo, por que disso. Então, primeiramente, a expressão de corte AA é colocado abaixo da vista achurada. Então, toda vez que você for representar a vista em corte, né, a achurada é porque ela tem representação na parte maciça. Você tem que colocar aqui o corte de A a A. Então, você tem uma linha aqui, ó. Essa linha ela tem uma setinha indicando do ponto A até o ponto A. Então, nessa sequência, quando você faz o corte nessa linha, você tem aqui o rebatimento, no direcionamento das setas. Então, a seta é como se fosse o sentido de observação. Feito esse rebatimento, você vai ver aqui tudo que vai expor quando essa peça for cortada nessa posição. Então, você tem um corte de A até A. Já esse corte de B até B, que é essa linha aqui, vamos dizer aqui, transversal, né? Veja que a seta indica desse lado, ela está representada aqui. Então, quando você olha corte BB, é nessa linha de corte, e aí você consegue fazer o detalhamento da sua peça, ok? Veja que, de forma estratégica, como a gente falou, às vezes um corte pode representar mais detalhes do que outros. Consequentemente, você tem que usar de uma forma mais estratégica aí. De como Professor observar André? esse item. Opa, pois não? Opa, o Ivan, pode falar, Ivan. Professor, está me ouvindo bem? Tudo Está jóia? cortando bastante aqui. A transmissão, você fala? Tudo bem, professor? Tudo Eu ia jóia. perguntar para o professor o seguinte, a seta que indica o corte é a que indica para onde você vai olhar, não é isso? Exatamente. No caso, lógico, é a que tem mais detalhe, mas a seta que está indicando corte B, corte A, a setinha lá, é o olho do observador. Isso, Confere? o sentido de observação, exatamente. É como se o observador estivesse Perdi o atrás da áudio aqui, peraí que seta. eu vou... Tenta conectar de novo, Ivan. Mas qualquer coisa, tem aula gravada, a gente consegue rever aí tudo que já foi dito e caso seja um problema. Mas isso que o Ivan disse é exatamente o sentido, né? Então, quando você vê a seta, é como se o olho do observador Sentido. ele estivesse Perfeito. olhando desse lado aqui, né? Ó. Perfeitamente. Isso aqui é como se fosse o olho do observador. Tudo bem que ele seria mais bonito, né? Mas aqui é como se ele estivesse olhando no corte B, por exemplo, né? Ó. Então você vê as setas com o sentido de observação. Consequentemente, o que vai ser representado nessa lista de corte é essa vista B aqui, representada aqui, né? Ó. Já no corte A, vamos mudar aqui a cor, é como se a visão do observador estivesse nesse sentido aqui, né? Ó. Ele está olhando nesse sentido, então o que ele olha vai ser rebatido ali para cima. Aí seria a representação aqui do corte A, ó. Né? De A até A, e observação B seria em azul aqui, o corte B. Ok? Ok, professor. Tranquilo. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui, mostrar bem detalhado isso já já. Legal. Vamos dar continuidade aqui. Por exemplo, quando a gente fala de estratégia de corte, né? Aonde eu cortar e o que representar. Aqui é um exemplo bem aplicado disso. Temos uma peça aqui na isometria, ó, expressa nessa parte aqui em branco da tela. E aí veja que ela tem detalhes nas laterais, um furo quadrado aqui na extremidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui as três vistas dela e foi aplicado um corte
na vista superior. Então, ó, o corte de A até A, o sentido de observação, então se ele está olhando de cima, né, o rebatimento ele fica embaixo, está aqui a vista em corte. Essa peça na isometria cortada, ela é meramente ilustrativa, é apenas para entendimento da aula, mas essa representação ela não existe no desenho, tá? Isso aqui é apenas para a gente compreender como seria o corte aplicado. Então aqui é a peça por completo, aqui se a gente fazer esse corte, né, nessa linha A, nesse sentido, como seria representada a nossa peça. Então veja que nesse corte de A até A da vista superior, a gente está vendo o furo visível. O furo, nessas vistas, veja que ele aparece de forma pontilhada, ele não aparece de forma concreta. Mas a partir que você aplica o corte, ele se torna visível, né? Essa mesma peça, se eu fizer um corte na vista lateral esquerda, então, ó, eu não estou mais cortando aqui nesse plano superior, estou cortando aqui no plano lateral e vou representar ele nesse sentido. Então, veja o sentido da seta, ele está aqui desse lado. Veja que nesse corte eu estou representando apenas a parte interna, onde eu tenho um furo quadrado. Eu não estou detalhando o furo, mas somente esse corte quadrado na parte inferior da peça. Então aqui ficaria a geometria da peça cortada, aqui é a vista correta representada do corte. Veja que nesses dois casos que a gente mostrou, um detalha somente um componente por vez. Esse aqui detalhou somente o furo, aqui somente esse corte quadrado na parte final. Se eu aplicar um corte na vista frontal, então olha aqui na superior, eu faço a linha, o sentido de corte, olha o sentido de observação, ele está aqui. Quando eu vejo esse corte, veja que nessa estratégia eu estou representando, tornando visível as arestas tanto dos furos, quanto do corte inferior aqui na geometria quadrada, né? Se a gente observar a nossa peça em corte, seria esse corte realizado, mas a vista correta de exibição seria essa. Consequentemente, veja que essa vista frontal aqui, ela traz maiores informações do que o corte na lateral esquerda ou na vista superior. Então o corte, ele tem que ser uma forma pensada estratégica também, para você usar ele com eficiência, de forma que o recorte agregue valor às informações juntamente com a sua peça, ok? Nessa parte em corte, vocês viram que existem as achuras. As achuras são essas linhas inclinadas aqui, ó, né, que tem dentro da peça. A achura, ela representa a parte maciça da peça, a região de material. Veja que onde está colorido aqui é a região de superfície, né? Então a parte interna aqui, ó, da superfície do furo, e a parte interna aqui da superfície desse corte quadrado. Eles são representados aqui, ó. Essa parte achurada, ela representa onde é maciço na peça. É a região de material. A parte maciça, na projeção em corte, né, uma superfície imaginada cortada é preenchida com achuras, que são linhas estreitas, inclinadas geralmente a 45 graus, porém, em alguns casos é permitida inclinação distinta, ou seja, uma inclinação de 30 graus. Vou explicar para vocês isso. Mas o que é a achura? Primeiramente, a achura é essa linha interna, ela tem, geralmente, metade da espessura da aresta principal da peça, né? Então, a aresta da peça aí tem uma espessura, a achura ela tem metade dessa espessura, e ela sempre está numa inclinação a 45 graus a um ponto de referência. Logicamente, em alguns desenhos ela pode aparecer num alinhamento diferente, mas ela está em referência a algum ponto da peça. Então aqui nós temos uma vista onde o 45 está sobre esse plano, e aqui o 45 está sobre esse plano. E aqui nós temos uma inclinação de 45 em função de um dos eixos, já que essa nossa peça não tem uma face paralela, né? E aí você tem ali uma representação. A achura, como a gente falou, ela traz a informação interna da peça, mas a gente tem que tomar cuidado para ela não se confundir com a peça. Antes de falar de confusão, nós da mecânica ou produção não trabalhamos a achura representando material. Quando você vai para outras engenharias, como engenharia arquitetura ou engenharia civil, por exemplo, a achura ela pode expressar dentro do desenho técnico o tipo de material. Nós trabalhamos o metal em geral aqui, ó, né, que são apenas linhas simples. Mas, por exemplo, dependendo da achura, você pode representar lá um plástico, uma parte de madeira, né, um orgânico, um concreto, um cerâmico, uma pedra, né, ó. Então tem achuras específicas para detalhar regiões específicas. Nós vamos utilizar o metal em geral, que são essas linhas inclinadas, ok?
Logicamente, essa representação a gente pode trabalhar escalas e mudar a referência dela para facilitar a compreensão. Por exemplo, as rassuras em uma peça composta, ou seja, em uma montagem, né, são feitas em diferentes direções. Os cortes em componentes de paredes muito delgadas, muito estreitas, finas, como exemplo de chapas, juntas, né, guarnições, perfis estruturais, vedações, devem ser representadas em negrito ou com espaçamento em branco. Vou explicar isso para vocês. Vocês conseguem observar aqui, ó, que nessa peça cortada são duas peças diferentes, a peça 1 e a peça 2. A peça 1 está denominada aqui, tem a região dela, então a gente consegue compreender qual é a região dela devido à homogeneidade da hachura. E a peça 2 também, eu consigo detalhar ela aqui onde é a região dela, em função da geometria e homogeneidade da hachura. Veja que são peças distintas. Logo, se eu não tivesse essa variação da inclinação das hachuras, eu talvez não distinguiria como peças distintas, poderia ser interpretado como uma peça única. Mesma coisa nessa segunda montagem. Veja que a peça 1 tem uma hachura aqui e similar aqui. Essas duas peças, por estar na hachura no mesmo sentido, representam a mesma peça, ou seja, isso aqui é um tubo, né? Com a parede do tubo aqui dos dois lados, ele foi seccionado ao meio. Temos uma região delgada aqui, ó, que seria um anel de vedação, por exemplo, ó, que ele está escuro, que seria o item 2. E temos uma tampa aqui na parte de fora, ó, veja que a hachura dos dois lados é a mesma. Então, se comporta como o mesmo componente. Consequentemente, a peça 3. Veja que a variação das hachuras aqui permitem a gente avaliar esse componente, que são componentes distintos na montagem do nosso sistema. Mesma coisa aqui neste último desenho. Esse último desenho representa uma válvula gaveta, uma válvula de passagem. Como assim? É aquele registro que a gente gira na parede para abrir a passagem da água. Toda vez que você gira ele, essa pecinha aqui, ó, que é chamada de gaveta, ela se afasta do alojamento, permitindo a passagem do fluido. Quando você gira aproximando ela da cavidade, vedando a passagem do fluido. Se eu observar aqui, veja que eu tenho um material com uma hachura e uma certa região, né, ó. Aí depois eu tenho outra geometria com outro tipo de hachura, que é outra componente. Aqui um terceiro, um quarto, um quinto componente. Vejo que as hachuras são diferentes, distintas. Consequentemente, eu consigo ver todos os componentes que fazem parte desta montagem. Todos em corte. Aqui seria um detalhamento técnico, aqui já poderia ser uma instrução de montagem, instrução de produção, né? Ou uma vista em corte para detalhamento dos componentes. Então veja que aqui eu tenho uma representação técnica da minha montagem, aplicado um corte e as hachuras para distinção dos componentes. Essa é a grande jogada, a grande riqueza e vantagem das hachuras. Ok? Mas as hachuras não podem ser aplicadas de qualquer forma, né? Elas não devem ter a mesma inclinação de uma das arestas da peça, nem das cotas. Também não devem ser interceptadas por dimensões. Como assim? Veja a geometria dessa peça aqui, ó. Nós estamos vendo que a gente tem uma aresta aqui com uma inclinação paralela a essa hachura. É errado. Quando você tem uma face dessa, você deve mudar a referência e fazer a inclinação da hachura em outro sentido. Dessa forma, em paralelo, pode confundir a execução, a interpretação de desenho por parte das pessoas. Ah, professor, mas se minha peça tiver duas inclinações, e aí se eu mudar para um lado ou para o outro, sempre vai ter um paralelo, um dos lados. Aí você tem o livre-arbítrio de mudar a angulação da inclinação. Aqui você vai trabalhar uma angulação de 30 graus, não mais 45. A tal forma que nenhuma das arestas ficará paralelo às linhas das hachuras. Ok? Então aqui seria errado, esses dois seriam corretos. Quando a gente fala aqui de cota, né, a cota ela não pode estar alinhada com a hachura, a chamada da cota, essa linha de cota, ó, veja que ela está perpendicular, mesmo interno ou externo. No caso aqui, se eu preciso mudar, o que eu faço? Se eu não conseguir mudar a hachura, eu mudo a posição da cota, de chamada da cota, né? Como aqui ó, o alinhamento não é permitido, então ela teria que ser perpendicular ou ter uma angulação entre elas, a fim de não confundir o usuário. Ok? Temos uma representação aqui de uma peça. Então, temos uma peça aqui na isometria. Tá? Temos ela aqui sendo aplicado um corte em uma das vistas. Quando eu aplico esse corte, esta é a minha imagem do corte. Ou seja, se eu pegasse a representação técnica dessa peça sem aplicar o corte,
a vista seria essa vista lateral. Porque as arestas ocultas aqui de interseção dos furos e desse ressalto, elas estariam em pontilhado. Ok. Quando eu aplico o corte, a grande jogada do corte é o quê? Transformar invisível o que é oculto. Consequentemente, as arestas dos furos se tornam visíveis e você consegue fazer o detalhamento técnico completo do mesmo. Tá? Então, por que essa aqui estaria incorreta? Porque não seria um corte, isso aqui seria a vista lateral. Ok? Esse aqui, porque está incorreto. Daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui não é um corte, isso aqui é uma seção. Mas aqui é como se eu pegasse, pintasse a lateral da peça cortada e carimbasse no papel. Eu ia ver justamente essas regiões. Essa aqui, o que está de errado nela? Alguém sabe me dizer? Analisando de forma direta assim. Todas as arestas estão visíveis. Alex falando, professor, é a inclinação das achúrias. Legal, muito bom, exatamente. Veja que aqui elas estão opostas às inclinações. Se não foi você que fez esse desenho e uma outra pessoa vai interpretar, você vai ver aqui, ele vai interpretar que aqui são peças distintas, quando na verdade é a mesma peça. Então é errado você fazer isso. Como está aqui também, ó. Ele usou uma região, a mesma direção, só que ele mudou a escala na outra região. Consequentemente, a pessoa que for analisar isso, sem ser nós que desenhamos, por exemplo, ou você mesmo recebeu um desenho de outra pessoa que desenhou e você vai interpretar, aqui seria uma interpretação de peças distintas, tá? Então, o correto aqui, para a vista em corte, seria esse primeiro item aqui, ok? Legal. Elementos padronizados de máquina. Não são todos os elementos que recebem o corte, né? Elementos padronizados de máquina, como pinos, rebites, parafusos, né, não recebem corte, pois os mesmos não precisam ser detalhados, apenas especificados. Então, quando você faz uma montagem lá que você tem um parafuso, um rebite, uma chaveta, né, um pino ali, esses elementos eles são padronizados a nível mundial, seguindo uma normativa, e quando a gente tem eles dentro do nosso desenho técnico, não preciso fazer o detalhamento técnico do mesmo, como assim, dimensões, medidas. Eu preciso apenas informar a referência técnica do mesmo. Então, por exemplo, aqui eu vou falar qual que seria o diâmetro, o tamanho do rebite, né? O modelo da chaveta, o tipo da chaveta, o tamanho do parafuso, o tamanho da arruela, o tamanho da porca. Então, esses componentes, eles não recebem corte. Estamos vendo aqui, ó, nessa união dessas duas chapas, elas são feitas por uma ligação permanente. A gente ainda vai aprender o que é uma ligação permanente e uma ligação temporária, tá? São aulas futuras aí. Mas uma ligação permanente, feita por um rebite, não é a rebite, viu, pessoal? É rebite. Feita por um rebite. Então veja que eu tenho a distinção das duas chapas, pela achura, onde elas se tocam e estão unidas pelo rebite. Mesma coisa aqui pelo pino. Então eu tenho aqui uma região, um material, aqui outra região tem outro material. O travamento entre eles é feito por meio deste pino. A chaveta também é um elemento de travamento de eixos, né? Eu tenho aqui a região de ligação da chaveta e a achura do corte. Aqui nós temos um mancal de apoio, né? Então nós temos uma região de material, uma bucha com outro material e o eixo no centro. E aqui nós temos uma ligação móvel, né? Que a gente chama, que é uma ligação que permite a desmontagem. Então tem um parafuso, uma arruela e uma porca. Veja que eu tenho a união de duas chapas, fixas por um porca e uma arruela, um parafuso, mas que o elemento de fixação, porca, arruela e parafuso, não recebem o corte. Ou seja, eles estão aqui a fim de representar quais são ligados. Mas se eu precisar fazer o detalhamento dessa montagem, eu vou detalhar as chapas e, na minha lista de componentes, vou especificar o parafuso, a arruela e a porca. Ok? E aqui é a questão da estratégia do corte. Observe que nós temos uma peça aqui na lateral. Essa peça, ela traz uma geometria bem específica, bem particular. Então ela tem 4 furos aqui nas extremidades e um rasgo quadrado no centro. Se eu usar o recurso puramente dito do corte, professor, a distância da rachura, é achura, mas tranquilo, é feita, como é feita? Depende do tamanho do corte? Não, vamos lá. A mão livre, não, tranquilo, só comentando aqui. Só comentando, Pedro. A achura, no software, ela faz de forma padrão. Então, o que ele fala de questão de escala? Não existe uma medida exata entre uma achura e outra. Você pode variar a escala, porque dependendo do que você estiver desenhando,
você vai precisar ela em diversas geometrias. Então, você pode mudar tanto a angulação, o sentido, em função da referência, tá? Respeitando que ela não fique paralela a nenhuma das faces, como você pode mudar a distância, e aí a gente chama de escala, né? Então, veja aqui, por exemplo, essa escala aqui, ó, eu tenho metade das arestas do que essa. Então, digamos que aqui o espaçamento seja 1 milímetro, um exemplo. Nessa aqui seria meio, tá? Eu vou mostrar já para vocês no software como que é a composição disso, aí vocês vão ver que lá dá para a gente mudar. A mão livre, você pode usar uma dimensão que você escolher, só que você vai ter que manter homogênea ao longo da região. Então, por exemplo, se eu coloquei essa distânciazinha aqui, ó, dessa para essa, né, ó, de 1 milímetro, eu tenho que usar essa mesma distância por toda a minha peça. Se eu coloquei uma escala menor, eu uso essa escala ao longo de toda a minha peça. Ok? Tranquilo? Opa, passou. Tranquilo. Qualquer dúvida é só perguntar. Fiquem à vontade. Então, só voltando aqui nesse nosso raciocínio, se eu for usar a regra do plano secante, né, para corte nessa peça, veja que talvez não seja eficiente. Por quê? Se eu inicialmente pensar, vou fazer um corte onde eu vou representar apenas essa direção. Se eu aplico esse primeiro corte de A até A, quando eu fizer o rebatimento, essa é a vista que eu vou ter de corte. Tudo bem. Mas veja que eu estou representando somente os furos, não estou representando essa parte interna. Tudo bem. Então eu vou fazer o corte no centro da peça. Quando eu fizer esse corte no centro da peça de A a A, eu vou representar o meu corte, ele vai ficar desta forma aqui. Consequentemente, eu estou representando apenas o corte central, não estou representando os parafusos. Pô, e aí, eu vou aplicar 2 cortes na minha peça? Não. Existem alguns recursos de corte, como, por exemplo, um corte composto. Ele é um corte com desvio, utilizado quando se deseja representar detalhes em diferentes planos de corte. Então, veja o que acontece aqui. Essa mesma peça, que a gente mostrou anteriormente, olha como foi feito o corte dela. O corte dela começou aqui num plano que corta ao centro esse furo, então ele vem até este momento, até esse ponto. Nesse ponto ele é deslocado até o centro, passa cortando essa parte central da peça até este ponto, depois ele retorna à mesma altura do outro furo e termina o corte. Quando eu pego esse corte com desvio e represento a vista dele, veja que eu estou detalhando tanto os furos quanto o corte interno. Mas cuidado, quando você trabalha com esses recursos ou em qualquer corte, aqui começa a demonstrar para a gente a importância da representação da linha de corte. Elas trabalham em conjunto, tanto a vista quanto a linha. Por quê? Se vocês não tivessem conhecimento dessa peça e observassem somente esse corte, alguém poderia dizer que a geometria dessa peça seria, só um instante, desta forma, ó, quadrado externo, quadrado interno, aqui, né, ó, e 2 furos nas extremidades, só que esses furos estariam alinhados aqui com o centro. Por que isso? Porque se eu analisar somente essa imagem aqui que representa o corte e não ver esta outra, eu posso imaginar que a minha linha de corte, ela passa nesse centro, né? Com esse sentido de observação aqui, ó. E aí, quando eu represento ela, ela ficaria dessa forma, achando que minha peça teria essa geometria, e não os furos deslocados como ela tem. Então, veja como é importante você compreender e analisar também aonde essa linha de corte está sendo aplicada, ok? Então, não somente neste corte, mas em todos os outros, é fundamental a representação do corte. Pedro, vou explicar melhor. Vou usar um outro exemplo da próxima página, qualquer coisa eu volto para vocês entenderem. Ó, quer ver? Temos uma peça com uma geometria nada simétrica. Então eu tenho nessa extremidade aqui, ó, um rasgo, né? Um furo com rebaixo numa posição, deslocado a ele eu tenho outro furo e depois de outro deslocamento eu tenho esse rasgo. Veja que eu não tenho como passar um rasgo aqui no centro, uma linha aqui no centro, de forma... Se eu passasse uma linha aqui no centro, ó, onde está minha linhazinha azul aí, ó, eu não tenho como representar tecnicamente esses demais furos, né?
E aí o que eu faço? Eu vou usar o recurso do corte com desvio. Veja como esse corte com desvio foi feito. Ele começa aqui, ó, neste plano A. Então ele vem até a interseção e cortar esse primeiro furo. Consequentemente, ele mudou, foi até esse segundo plano, onde ele corta essa segundo furo. Depois ele retornou com outro corte até essa terceira região. Quando você vê essa linha de corte, veja que elas não estão nem no mesmo plano, não tem problema. E faz o rebatimento de corte, eu estou vendo por completo o detalhamento tanto desse furo com rebaixo, deste furo passante, deste rasgo e deste entalhe. Ou seja, eu consegui detalhar todos os elementos na mesma linha de corte. Só que quando eu for analisar a minha peça, eu não posso levar em consideração que esse corte é um plano correto. Ele é um plano com desvio, então ele está nesse momento nessa altura, depois nesta altura, depois nesta altura. Outro detalhe interessante, vejam que na hora que ele faz a interseção deste plano para este, a mudança de plano, não surge uma aresta aqui, ó, não surge essa região de corte, porque essa região ela é toda maciça de peça. Então para a gente aqui é uma região achurada maciça. O corte aqui ele passa para conseguir conciliar todos os elementos em apenas um corte. Ok? Deu para entender mais ou menos essa linha de raciocínio? Esse corte com desvio pode ser angulado? Pode sim. Nós vamos ver alguns outros modelos que ele poderia chamar de corte com desvio, ele poderia vir aqui nesse plano, depois fazer um corte angular. Não tem problema. Só que da mesma forma, quando você representar ele aqui, ele vai ter uma representação, tranquilo, só que você tem que tomar cuidado para interpretar o corte juntamente com a linha. Tá? Mas ele pode ser inclinado diferente de 90 graus, tanto menos ou mais, ok? Não é somente reta. Legal. Então, vamos só voltar nessa imagem aqui, que talvez dê para a gente compreender um pouquinho, né? Então, veja, ó, o corte ele veio nessa direção, cortou o primeiro furo, sofreu um rebaixo até o centro, né? Uma mudança de plano, depois voltou para essa outra plano original e terminou o corte. Essa parte não gera uma aresta, porque é uma parte maciça, e aqui eu represento o nosso corte. Ok? Legal. Esse é o corte com desvio. Temos também o corte parcial. É utilizado apenas para mostrar determinado detalhe interno de uma projeção. Para limitar, né, a parte cortada, usa-se uma linha de ruptura ou uma linha sinuosa. Vou explicar para vocês. Esse modelo, por exemplo, é muito aplicado à ponta de eixo de motor. Então você tem um motor lá que você tem uma ponta de eixo dele, geralmente ele tem um furo interno com uma rosca para uma fixação. Esse elemento, se eu aplicar um corte aqui no centro dele, quando eu for representar, aqui será toda uma região maciça, não tem nenhum detalhe interno. O único detalhe interno é este. Então eu posso usar um corte parcial, que é uma região. Essa linha de ruptura, essa linha aqui, ó, que parece aquele análise de cardíaco, né? Aquele marcação de exame cardíaco que a gente faz, ou já viram em filme, né? Ou essa marcação é uma linha de ruptura, ou uma linha sinuosa, é uma linha não linear, é uma linha toda sinuosa, cheia de angulações, ela não respeita, né, uma direção, é uma região. Para que isso? Para que eu não aplique um corte na peça por completo. Aqui é um segundo modelo, por exemplo, aqui está a peça na isometria, demonstrando onde foi aplicado o corte, mas a representação correta técnica é essa. Então, nessa vista aqui, ó, esse primeiro corte parcial aqui na extremidade, a gente expôs o quê? A região onde tem esse furo com rebaixo. E nessa outra região, no segundo corte aqui, ó, foi representado o quê? Essa região do furo interno aqui. Se você observar essas duas geometrias, nunca que ela vai ter uma vista que elas estão 100% expostas. Ela sempre vai estar numa vista e a outra ela vai estar oculta. Então, quando você faz esse corte, é justamente para trazer à tona todas as arestas ocultas. Ok? Então, esse aqui é um corte parcial. Meio corte, a gente chama às vezes corte de preguiçoso, mas não é. O meio corte é empregado em peças simétricas, no qual aparece somente meia vista. O meio corte é uma vantagem de indicar em uma única vista, tá? Tanto as partes internas quanto as externas da peça. O meio corte pode parecer preguiçoso, mas ele é usado com muito mais, ele requer muito mais detalhamento e atenção do usuário. Então, por exemplo, veja que essa nossa peça aqui, ó, ela é simétrica na revolução, não tem variação de seção, e aí o corte foi aplicado como se fosse um quarto dela aqui, ó, tirado uma fatia dessa pizza, né, ó, tá vendo essa região?
Tem aqui o meu sentido de observação, está aqui ele representado. Então, nessa região que foi cortada, eu consigo ver tanto a aresta externa, como a geometria interna. E na outra lateral também vejo a geometria externa. Ou seja, em uma única vista, eu tenho todas as arestas aparentes da peça, consigo fazer o completo detalhamento da mesma, não ter necessidade de outra vista. Tá? Aqui é apenas na isometria, dando a ideia de como ela ficaria cortada, né? Como seria a seção dela. Ok? O meio corte em vista única também representado, por exemplo, essa pecinha aqui, ó, ela é um eixo com um furo no centro. Se eu fizesse uma vista lateral aqui, seriam apenas 3 círculos, talvez não agregaria tanto valor, mas dessa forma que eu representei ela aqui, você está vendo que eu posso ver tanto a geometria externa quanto interna e a geometria externa. Consequentemente, aqui eu consigo detalhar por completo nosso elemento. Mesma coisa neste objeto aqui, nesse pote, nesse vaso, a gente chama isso aqui de vaso. Então, tem uma região oca nessa parte superior, outra região oca nessa parte inferior. Se eu observar ela na parte externa, eu consigo ver numa lateral todas as geometrias externas, na outra lateral todas as geometrias internas. Ok? Aqui é uma aplicação do meio corte também com estratégia, né? Vou mostrar aqui o corte sendo aplicado, por exemplo, uma linha vermelha. Aumentar opa, um instantinho. Só pegando aqui meus lápis, pronto. Esse que está representado aqui, ó, do lado esquerdo, o nosso corte ele está nessa região aqui. Não quero preto, só um instante. Queria na cor vermelha aqui, pronto. Pronto. Aí ele está nessa região aqui, ó, até este ponto e daqui para este ponto. Com a observação nesse sentido, né, ó. Legal. Quando eu olho nesse sentido, veja que aqui em cima eu consigo detalhar o quê? Tanto este furo central, aqui, ó, tanto este furo central, quanto este furo menor aqui, ó. Ele está todo detalhado aqui em cima. Essa é a decisão de vista. Agora, se eu pegar essa mesma vista e não olhar dessa forma, vou mudar só a cor daqui do objeto, tá? Ó, e eu olhar ela agora nessa vista azul aqui, ó, eu vou ter justamente essa vista aqui, ó. Essa região aqui, né, ó, que está circulada em azul. Veja como é diferente. Quando eu olhar no sentido azul, o que eu estou observando aqui? Apenas o detalhamento, ó, desse furo central. Eu não tenho detalhamento disso, que ele estaria numa face cortada aqui. Ele não aparece aqui para mim. Então veja que o corte aplicado ele tem que ser pensado também. Dependendo da região de visualização, né, o sentido, você vai ter ali um melhor aproveitamento ou não do seu corte. Ok? Legal. Professor, uma dúvida. Pode falar. Alec. Pode falar, tranquilo. Na primeira vista, em cima. Essa vermelha. Exatamente. Aí tem a linha de centro. Certo. Central, né? Aí eu entendo que eu percebi, não sei qual é a interpretação. Vamos lá. O corte, né? O corte, ele não pega essa parte toda, ele fica essa parte cinza entre a linha de centro. Isso. Isso, exatamente. Esse lado aqui, né? Do outro lado, inclusive. Por que não apareceu a Xúria aí? Aqui? Justamente aí. Isso. Pronto, vamos lá. Interessante sua pergunta. Essa regiãozinha aqui, ó, ela é essa superfície aqui, ó, que eu estou riscando agora, ó. Você está vendo que ela não recebeu corte? Ela é uma região da superfície do furo. Conseguiu compreender ou não? Essa região aqui, ó, estou pegando a isometria, ó, que eu estou pintando. Essa região do furo aqui, ó. Veja que é o fundo do furo. Eu não corto o material naquela posição, eu corto ele somente aqui, ó. Onde está passando a borrachinha aí. Deu para entender? Estamos escutando. Opa, pessoal. Pronto, voltou. Opa, desculpa, deu uma oscilação na minha internet aqui. Eu vi que eu desconectei e conectei, mas voltou agora.
Ok, professor, entendi a Entendeu? explicação. Obrigado. A superfície? Tranquilo, show de bola. Então Ok. veja que essa parte que está cinza... Ô, Pivan, pode falar. André, dá licença. À vontade. Na vista em azul, né, na vista azul, é necessário pontilhar o furinho lá atrás, o furo traseiro, que Pronto. não, né? Legal sua observação. É necessário demonstrar o furo pontilhadinho para informar que ele está lá atrás. Entendi. Vamos lá. O que a normativa fala, né? Anterior ao corte. Compreendi sua pergunta. O que está oculto, eu tenho que detalhar? O que a normativa fala? Você deve aplicar o corte de uma forma que você tenta expor todas as arestas ocultas. Se não for possível, é uma opção do projetista, usar ou não as demais vistas pontilhadas, tá? Então você pode tanto usar quanto não usar. Eu, André, particularmente, geralmente não uso. Por quê? Eu interpreto, eu particularmente, não sei se é porque minha maior prática é dentro do ensino, aqui dentro dos alunos, né? Eu vejo que quando eu uso o pontilhado, ele gera uma dúvida maior na interpretação da peça. Então, eu particularmente não uso o detalhe, né? Por exemplo, aqui, ó, é como se aparecesse aqui, eu estou na cor vermelha. O pontilhado dela aqui, né, ó, do resto do furo aqui, né, ó, por exemplo, o furozinho menor aqui, né, você fala? Essa região. Eu, particularmente, não gosto de usar, tá? Mas a norma não fala que é errado ou certo. É uma decisão do projetista, entendeu? Tranquilo? Legal. Para frente. Está cortando bastante, professor. Está cortando, é? Mas fique tranquilo, depois a gente tem aí a gravação. A gravação a gente faz justamente por isso, né? Para tentar pegar esses momentos aí que a gente tem o corte. Mas essa parte do corte, só repetindo aqui, a parte da achura é uma decisão do projetista, de colocar ou não. A normativa não fala se é certo ou errado, né? Então, é uma decisão sua de completar a vista ou não. Eu, particularmente, prefiro não usar o pontilhado posterior. Eu detalho aqui somente o que a vista traz. Tranquilo? Meio corte com representação... A sua voz está cortando bastante aqui para mim, certo? Mas está tranquilo. Tranquilo. Ivan, depois tem a gravação, a gente dá uma olhada na gravação. Acho que fica mais fácil na compreensão desses momentos. Tranquilo? Se você quiser tentar relogar aí, eu não sei se para todo mundo está travado. Mas pelo que eu estou monitorando aqui, minha rede agora está estável, né? Eu fico monitorando aqui a internet e para mim está normal, entendeu? Aqui está normal, André. Normal aqui. Então, Ivan, dá uma olhadinha aí. Qualquer coisa, sai da sala e entra de novo. Vamos ver se dá uma melhorada, alguma coisa. Tranquilo? Vai dar certo. Meio corte com representação simplificada de simetria. Hoje em dia, como se usa muito software, muito mais fácil utilizar, não se vê tanto mais esse tipo de aplicação, mas ele existe. Se você pegar uma documentação mais antiga, de um equipamento mais antigo, você vê isso. E essa representação, eu faço uma analogia em que sentido? Antigamente, quando você trabalhava com desenho, você trabalhava com recursos, você estava menos suscetível à distração durante o trabalho. Então, o cara, quando ele ia trabalhar, por exemplo, a informação dele era um jornal, uma revista, uma conversa com colegas, mas na hora que ele sentava ali para trabalhar, era ele o mundo dele, ele a prancheta dele, né? Hoje em dia nós temos um celular na mão que conecta a gente com o mundo. Então, muitas vezes você está aqui fazendo uma coisa, você olha o seu celular para pesquisar um negócio, depois de 30 minutos você vê que você viu um monte de coisa e só não viu o que você foi olhar. Então, a forma da gente se distrair hoje é muito mais fácil. Por isso que a gente não vê tanto mais esses recursos de corte, mas a gente apresenta a nível de conhecimento. O que é esse meio corte de representação simplificada de simetria? Veja aqui, ó, essa peça, isso aqui é uma peça cilíndrica, tá? Onde eu tenho um corte representando a geometria da seção dela, com todas as alturas e medidas, e aqui eu tenho uma linha de centro com a representação da simetria, que é esses dois tracinhos aqui nas extremidades. E aqui eu tenho o diâmetro desse furo, que é 20, o diâmetro externo, que é 35, ou seja,
É como se ele pegasse essa representação de meio corte na vista única e removesse essa parte de cima ainda. Tá? Então, seria essa representação. Veja que nessa peça aqui, ó, ela é um disco com 4 furos. Ele fez uma meia representação simplificada. E aí ele fala ó, que o diâmetro é 18, esse diâmetro externo é 42, são 4 furos de 5. E ainda ele usou um outro recurso que ele não colocou nenhuma vista lateral. Ele apenas indicou que a espessura dessa peça é de 2. Aí se a escala lá for milímetro, é 2 milímetros a espessura dessa peça. Então essas representações simplificadas requerem um pouco mais de atenção. Mesma coisa que essa peça. Ó. Ela está cortada ao meio, né, representando uma espessura de 1 milímetro, mas ela é um quadrado com 4 furos de 6, esse furo central de 20, e aqui eu tenho a largura dela, né, todas as geometrias. Opa, pode falar, Matheus. Tranquilo? Já essa aqui de cima é outra simplificação, só que ele está mostrando apenas 1/4 da peça. Eu tenho simetria tanto neste eixo quanto nesse eixo. Ou seja, essa peça é similar a essa. Ela é um quadrado com largura aqui ó, de 30 mais um raio de 50 por 50. Tem um furo central de 20 e 4 furos de 5, com uma espessura de 1 milímetro aqui em toda a sua região. Então veja que são representações simplificadas de simetria. Por que isso era usado antigamente? Antigamente os projetos eram feitos no papel. Esse papel, eu tinha uma região para representar aquele elemento. Então se eu fizesse ele por completo, talvez a minha escala ficasse muito pequena. Seria difícil colocar alguns detalhes. E aí, como era feito à mão livre, eu usava esse simplificado, né, essa representação simplificada de simetria, e eu poderia aqui tecnicamente aumentar o meu desenho 4 vezes. E aí trazer um detalhe melhor e falar que aquilo se repetia por os 4 quadrantes, ou no outro quadrante, né, se eu fizesse apenas uma simetria única. Tá? Então, hoje em dia a gente não vê tanto mais isso, mas se você pegar uma documentação de uma máquina antiga, aí até mesmo fabricado ainda no início da década de 90, você vê muito disso aqui, ok? Vista de seção. Nós vamos sair aqui das vistas em corte, vamos entrar em vista de seção. O que é uma vista de seção? Quando se trata de uma peça com vários elementos diferentes, distintos, geometrias distintas, é aconselhável imaginar várias seções, né, sucessivas para analisar o perfil de cada elemento. Quando eu faço a vista de seção, eu não estou aplicando um corte. Eu tenho aqui, por exemplo, este eixo. Observem que esse eixo, em uma das suas extremidades, nós temos uma parte cilíndrica com um rebaixo. Temos outra parte cilíndrica no centro com um rasgo de chaveta. E na outra extremidade eu tenho um prolongamento quadrado, um eixo quadrado. Se eu fosse colocar esse elemento nas vistas, ficaria muito poluído, talvez, eu representar tudo isso aqui numa vista lateral, aqui numa vista superior, para eu interpretar que era um quadrado, eu ia precisar da vista lateral. Veja que, se eu aplicar uma vista de seção, o que é a vista de seção? Eu vou fazer uma linha aqui, como se fosse uma linha de corte, de A até A, e vou representar ela, só que eu não vou fazer o corte, eu vou representar a seção. Qual que é a diferença de seção e corte? O corte ele estaria representando todas as demais arestas atrás. Então eu teria que representar essa aresta maior, o quadrado talvez aqui atrás, né, dependendo da posição. Quando é a seção, ela traz só essa seção aqui, ó, só essa região. Mesma coisa de B até B. Veja que eu fiz um corte aqui de seção, representa a seção BB nesta imagem. E aqui uma seção de C até C, está aqui a nossa seção CC. Ok? Então, isso aqui é uma representação de seção. Ó. Veja que eu estou fazendo a representação dessas geometrias. Aqui é como se fosse a região da seção retirada, né? Ó. Eu aplicando o corte de seção aqui, qual seria a região que eu ia tirar. Tá? Então, essa vista de seção, por exemplo, ela é muito aplicada em alguns catálogos, por exemplo, da Gerdau, a ArcelorMittal, a Aço-Cearense. São empresas que a gente compra perfis de aço, né? Geralmente esses perfis lá, seja um tubo, seja uma cantoneira, um perfil I, perfil L, né? Perfil C, um perfil H, um perfil U, são várias geometrias de elementos estruturais, que geralmente são vendidos em barras de 6 ou 12 metros de comprimento, com uma seção pequena. Como assim? Se eu fosse comprar um tubo lá de 1 polegada, por exemplo, de 6 metros de comprimento, e fosse fazer o detalhamento técnico do meu elemento aqui,
Eu teria uma vista lateral mais ou menos dessa forma, né, ó. E aqui na vista dele, na vista lateral, essa aqui seria frontal, por exemplo, e na vista lateral dela ficaria dessa forma aqui, ó. Estou chegando lá. Né? O cilindrozinho aqui. Veja que não é usual eu fazer uma imagem dessa. Em vez de eu fazer isso, eu posso fazer uma vista de seção interna. Eu vou pegar parte dessa minha vista, desse meu elemento, opa, só um instante, aqui. Parte desse meu elemento, vou aplicar um corte aqui, né, de seção e vou representar a seção internamente. Então eu sei que essa geometria aqui de comprimento X, ela tem uma seção circular maciça. Estou vendo que essa minha peça aqui de comprimento X, estaria representada, ela tem uma seção L, ó, de material. Então, se você pegar lá um catálogo dessas empresas que eu falei, que vendem perfis estruturais, eles usam muito esse recurso aqui de demonstração dentro do catálogo deles. Ok? Essa vista de seção, ela pode ser externa também. Observe, né, que a perspectiva em corte de uma peça ao lado, sua representação da vista com uma seção. Então, ao invés dela estar dentro, tem uma linha de ruptura aqui, ó, essa linha sinuosa, e aí fica em branco, eu coloco a minha geometria internamente. Veja que ela está alinhada na mesma largura do componente. Mesma coisa que essa peça, ó. Eu tenho essa seção aqui em X, né, ó. Então eu vou aplicar aqui um corte de seção e vou representar ele com essa interrupção aqui, ó, representado dentro da linha da peça. Tá? São formas, acessórios de representar um desenho técnico. Muitas vezes uma representação dessa elimina a aplicação de uma segunda vista, uma terceira vista, facilita, né, a vida. Saindo das cortes de seção, entrando num outro recurso chamado encurtamento. Quando eu tenho um perfil muito longo, para eu colocar ele no papel, muitas vezes eu tenho que diminuir a escala para ele caber lá. E dessa forma fica pequena a região de demonstração dos detalhes. O encurtamento só pode ser imaginado no caso de peças longas ou que contém partes longas de forma constante, ou seja, ela tem suas duas partes representadas similares, ou seja, o miolo que vai ser retirado aqui, ele é homogêneo às suas duas partes restantes. Logicamente, quando eu faço a medida aqui dessa peça, digamos que ela tenha 1 metro de comprimento, e eu aplico um recurso de encurtamento, quando eu colocar na minha escala lá, na minha medida, o comprimento dela encurtada, vai ser o comprimento de 1 metro de comprimento. O encurtamento faz só apenas que ela fique menor, e com isso eu aumente a escala de representação no meu papel. Vou ganhar geometria, detalhamento técnico nas demais partes componentes da peça. Então aqui, por exemplo, é um eixo encurtado. Aqui eu tenho uma barra que não é homogênea ao longo dela, então eu tenho os furos centrais e um furo no centro, mas entre esses furos tem uma parte homogênea que eu posso aplicar esse encurtamento e apresentar ela desta forma aqui, onde eu vou diminuir o tamanho dela, consequentemente aumentar a escala de representação no desenho. Tá? Saindo do encurtamento, vistas auxiliares. Ficou auxiliares aqui, né? Mas é um Lzinho aqui. Qual que é a diferença dessas vistas auxiliares? Quando a gente falou de vistas, as vistas elas têm que representar a geometria correta e completa do elemento. Ô, Bárbara, tá caindo muito a internet, meu. Voltou aí, pessoal? A conexão? Voltou aqui. Oscilou de novo aqui. Fique tranquilo, se quando oscila, eu vejo aqui, aí eu paro, espero retornar aqui e volto a falar com vocês. Tranquilo? Voltando aqui, vista auxiliar. A vista auxiliar, ela traz, na verdade, a vista, né, ela tem que trazer a geometria realista do elemento. Quando eu trago, por exemplo, se eu tenho uma peça inclinada, como essa representação aqui, se eu aplicar as vistas comuns, tradicionais, lateral, superior, vista frontal, eu vejo aqui, na vista frontal aqui eu trago uma perspectiva correta da peça, mas na vista lateral e superior, eu trago uma falsa vista dessa região inclinada, né? Porque eu não tenho o completo dimensionamento dela aqui. Veja que esse furo ele nunca vai estar alinhado em nenhuma das vistas.
Consequentemente, eu vou usar uma vista auxiliar. A vista auxiliar é um plano que a gente vai gerar a mais, alinhado com a vista que deseja ser representada. Então aqui, ó, em vez de eu usar as 3 vistas, os 3 planos convencionais, eu criaria um plano auxiliar paralelo a essa face inclinada e faria a representação da nossa peça de forma por completo. Vou colocar um outro exemplo aqui que talvez fique mais fácil de entender. Veja que essa peça, ela tem uma simetria parecida com uma cadeira de praia, vamos falar assim, né? Ó, essa inclinação. E aí, se eu pegar as vistas tradicionais dela e for representar isso aqui na vista superior, essas 2 regiões elas vão ficar com uma falsa geometria. Por causa da inclinação, quando eu olhar de cima, ela vai ser encurtada. Consequentemente, eu posso criar 2 planos auxiliares, o plano alfa e o plano beta aqui, ó. O alfa está paralelo a essa região e o beta a esta outra região. Quando eu jogo isso aqui dentro lá da nossa caixinha para análise e faço a abertura dela, dos planos, ficaria desta forma. Ou seja, na minha vista frontal, eu tenho a região lateral da peça. Na minha vista superior, eu tenho somente essa região que é a correta. Veja que eu tenho linhas de interrupção aqui, né, da vista. E aí eu tenho uma vista auxiliar desta região paralela a essa, que eu trago a real medida da minha peça, tanto do bilongo quanto da geometria externa. Mesma coisa aqui, ó. Então, quando eu faço essa vista auxiliar paralela, eu trago essa real vista do meu elemento. São recursos que facilitam a interpretação ou a representação técnica dos nossos elementos. Ok? Legal. Contudo, vendo todas essas geometrias, essas arestas, vamos fazer alguns questionamentos para reforço do nosso conhecimento. E aí eu pergunto a vocês, nesta primeira opção, assinale com um X a alternativa, né, que corresponde à perspectiva isométrica do modelo representado em corte. Então veja aqui, ó, que nós temos uma peça representada em 3 vistas, foram aplicados 2 cortes, o A até A e o B até B. Estão aqui, corte A e corte BB. Esta peça, na sua isometria, corresponde à peça A, peça B ou peça C? B. B? B. Legal. Fico com a letra A. Letra A. Vamos lá. Mais alguém? Eu acho que é A também, professor. Letra A? Bom, vamos lá. O que nós temos que observar aqui? A geometria da peça. Essa peça A, se ela fosse representada aqui, vocês entendem que eu não precisaria aplicar o corte. Quando eu fizesse a vista dela, isso aqui seria, essa região que eu estou marcando aí, ó, seria a região frontal dela, né? Consequentemente, eu não teria achura. Então, se eu olhar essa vista superior aqui, ó, da minha peça, veja que ela é um retângulo, como se fosse 2 Is aqui, né, ó, maiores. Então, seria essas regiões aqui, ó, tanto essa quanto essa aqui, ó, tá? Então, essa peça A, ela não seria o correto, porque aqui ela só tem meia seção representada, né? Nossa peça aqui, ela tem uma seção completa. E aí, eu fico entre A e B. Qual que eu viria aqui? Porque não é a C, a e C, desculpa. Porque não é a C. A C, ela tem um furo a mais. Este furo não está representado aqui nas vistas. Se fosse a peça C, esse meu elemento aqui, ele teria que apresentar um pontilhado aqui, ó, onde eu estou fazendo aqui essa linha vermelha, né? E esta região aqui do corte BB, só um minuto. Essa região aqui, ó, ficaria em branco assim, ó, representando a lateral aqui do corte. Como não tem essas representações, tecnicamente o correto seria a letra B, tá? A letra C, ela tem um corte a mais que não é representado aqui. E a letra C representa meio corte da peça. Mas a nossa peça representada nas vistas seria o nosso item B aqui, ó. Ok? Vamos para frente, nós vamos ver outros exemplos aí para esse teste. Caiu de novo a internet. Ventilando.
retângulo central da peça. Mas a letra B, Voltou. eu acredito que é essa daí. Letra B, né? Aqui? Só a matéria de porção mesmo do desenho. Exatamente. Aqui nós temos um furo que não está representado, né? E aqui nós temos uma peça em corte. Tranquilo? Vamos para outros modelos, para a gente exercitar. Professor, é porque deu uma quedazinha aí. Isso. É a mesma dúvida do Ivan aí, a minha também. Vamos lá. É que esse retângulo aí que tem no item C. corte, né? Corte BB. Ah, tá. Não, na representação da vista. Por isso que eu fiquei achando que era a letra A, entendeu? Eu não entendi direito por que ou como é que é o corte. Você pode explicar de novo aí? Pronto. Você consegue ver que aqui eu estou vendo uma vista superior da peça, onde está meu ponto vermelho aí, correto? Você consegue ver essa geometria da peça aqui, por completo? Veja que essa geometria, se fosse minha vista superior, seria essa região aqui da minha peça, ó. Né? Se fosse essa peça A, representada aqui, ela não teria, deixa eu fazer aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela seria assim, ó, a representação dela. Somente essa parte com essas duas regiões. Aí bateria com essa região. Entende? Então eu vejo aqui que está representado como se ela fosse cortada. Só apagar aqui. Não seria essa região. Aqui, ó, o view completo. Algumas pessoas já me comentaram sobre esse furo. Não tem como eu saber se esse furo é passante. Tem por causa das vistas. Aqui realmente ele não aparece. Nenhum dos dois. Mas por isso que surgem as vistas. Para a gente ver que aqui, ó, não é o mesmo fundo que esse aqui. Né, ó. Então, esse fundo aqui onde está meu ponto vermelho agora, não é o mesmo desse que está agora, ó. Esse fundo aqui, desse lado é esse aqui. E esse aqui é o fundo da peça aqui, ó, que passou, né? Então, aqui no item A, seria a representação da metade dessa peça. Mas a nossa peça por completo seria inteira. Agora que eu entendi, é porque é como se a A fosse o corte da B, né? Tipo assim, a letra A. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Aí a B você não consegue ver se ela é se é passante, né? Porque não tem nenhum detalhamento dizendo isso, né? Isso, aí eu teria que usar outras vistas para entender. Ok? Só para vocês entenderem uma coisa interessante. O item C não, o Pedro aqui comentou, porque o item C tem um furo aqui, ó, lateral, e esse furo não é representado aqui nos cortes. Essas questões que eu estou fazendo com vocês, a maioria delas foi retirada de provas, de concurso, né? Então é bem interessante para você, eu tento colocar aqui, eu não falo de onde tirei, mas é justamente para a gente ver o que o dia a dia o pessoal cobra, né? Que tipo de análise, pra você ver como que elas são vistas. Tranquilo? Vamos ver outras aqui, ó, que a gente vai ver uma interpretação interessante. Por exemplo, essa aqui, ó. Assinale com um X o item ou os itens, né, os desenhos técnicos, com representação de meio corte. Opa, qual desses elementos foram representados com meio corte? Né? Então, eu tenho de A, B, C ou D, pode ser um ou mais itens. Quais seriam os itens representados com meio corte aí para vocês? O B e C. B e C. Só não um D, na verdade. Opa, desculpa, não entendi. Acho que só Eu não fico é com um D, na A verdade. e C. Ó, A e C. A e C. É C mesmo. Pronto, vamos lá. Primeiramente, quais são os meios cortes, né? Que a gente não tem o corte completo da seção. Se eu observar essa primeira pecinha aqui, tá vendo a região que foi cortada dela? É como se fosse esta região aqui, ó. Só um instante. Minha linha. Branco não, vermelho. É como se eu tivesse cortado ela nessa região aqui, ó. Nessa seção e nessa seção, né? Então aqui é um meio corte. Essa pecinha B aqui, ó, é como se eu tivesse cortado ela por completo aqui, né, ó. Aqui seria a linha de corte, né, ó. Para ela aparecer. Essa pecinha C aqui, ó, o corte dela seria esse meio corte aqui, ó. Essa região. E essa letra D, o meio corte dela seria esta região aqui, ó. Opa, não, é o outro lado, só um minuto. Seria esta região aqui, ó.
daqui para cá. Lembrando que os pontos de observação, deixa eu só trazer para cá aqui esse meu, como aqui. Aqui, ó, a observação seria nesse sentido. Neste aqui seria nesse sentido. Neste aqui também seria nesse sentido. E neste aqui seria nesse sentido. Tá? Então, o correto aqui seriam, só um instante. Esses 3 itens, A, C e D. Esses 3 elementos estão representados com o meio corte. Tá? Somente não o item B. O item B ele é um corte total. Né? Vê que ele secciona por completo a peça e faz. O que representa o meio corte, pessoal? Você representar tanto as arestas internas quanto as externas da peça. Então, aqui é o que acontece. Ó, o interno, o externo. Aqui também, ó, a parte interna e a parte externa. Ok? Só apagar aqui esses meus rabiscos. Pronto. Legal. Vamos lá. Isso aqui é interessante também. Assinale com um X as vistas ortográficas A, B ou C que correspondem ao modelo em perspectiva, com a indicação dos planos de corte. Veja que A, B e C não estão errados, mas um desses 3 é a representação deste plano de corte, conforme as linhas estão apresentadas. Aí eu pergunto a vocês, qual seria o correto? A, B ou C? Estamos escutando? Pensando, professor. Ah, pensando, tranquilo. Achei que tinha caído de novo. Olha aqui, não caiu, mas está silêncio. Eu acho que não travou não, Henrique. É o pessoal que parou para pensar mesmo. Tá voltando aí. C. C? Pronto. Temos um primeiro, Eu sei também. outro voto C. Mais alguém? Tentando aqui. Uma coisa que eu quero que vocês observem seria esse sentido aqui de observação, tá? Ó. Então, é como se essa região aqui, ó, pra gente, onde está meu pontinho vermelho aí, ó, fosse a vista frontal. Quando eu olho para a vista frontal, eu vejo que essa minha linha de corte aqui, ó, ela passa por 2 regiões. Quais regiões? Né, ó, região pegando esses 2 furos. Quando eu olho aqui na minha vista frontal, veja que aqui na item A, essa minha linha passa, ó, por esses 2 furos. O meu item B, ela não está aqui, ó, ela está aqui, ó, ela passa apenas pelo furo quadrado. E no meu item C, ela passa... Sua correção, alfa. A, exatamente. O correto seria o A. Ela passou nessa posição dos 2 furos. Legal. Então, ela está correta no C e no A. Essa minha primeira linha aqui, ó. Essa minha segunda linha aqui, ó, ela está passando pelo furo quadrado. Se eu olhar aqui no A, ela está passando aqui pelo meu furo quadrado. Ok, está representado aqui embaixo. Se eu olhar no B, que já estava errado anterior, ela está passando apenas pelo furo circular aqui, ó, né, redondo. Opa, já está diferente. E se eu vier aqui na letra C, ela está passando também no furo circular, que não é o correto. O correto seria ela passar pelo quadrado. Como consequência, o item A seria a nossa opção correta. Tá? Opa, pois não, Pedro? Se quiser abrir o áudio, não tem problema, mas pode escrever também. Mas o item B e C estão corretos? É como eu falei, a representação do B e a representação do C, eles não estão errados, mas eles não representam essa vista. Lembra quando a gente falou a importância da identificação de onde está a linha de corte em função da aplicação? Nessa vista isométrica aqui, essa linha está posicionada, as linhas estão posicionadas conforme o desenho A, item A. Ah, professor, então é porque tem uma referência linda, uma referência ali da linha, onde tem um quadradozinho, então Pronto. por isso que é o A, né? Porque na letra Exatamente. C não tá ali em cima Isso. do furo, né? O Em cima, furo, furo exatamente. Exatamente. Tá vendo como é a interpretação? É isso que a gente quer estimular de vocês. É a interpretação, entendeu? E aqui, ó, o que tá diferente é tanto o A quanto o B.
Veja que o B aqui também, ó, ele passa pelos dois furos, no correto aqui nessa imagem, mas aqui ele passa pelo furo quadrado. Se você isolar, tirar essa imagem aqui de cima, né? Ó, se a gente fizer assim, calma aí que eu vou conseguir aqui. Se eu retirar essa imagem aqui, ó, esses 3 itens, eles estão corretos. As linhas que estão passando aqui estão representadas corretamente aqui na lateral. Ok? Então, ó, os cortes aqui estão representados corretamente aqui. Né? Todos eles. Só que o que diz respeito a esta peça é somente o item A. Tranquilo? Beleza? Para frente. Aqui, ó, assinale as vistas ortográficas escrevendo C para as que apresentam corte e S para as que apresentam seção. Então, a diferença de corte e de seção, né? Lembra, o que é o corte? O corte eu faço o recorte realmente da peça para transformar as arestas ocultas em arestas aparentes, e a seção eu uso para representar a geometria da minha peça. Então, quais delas seriam C de corte ou S de seção? Tranquilo, Pedro? Espero que você consiga trocar aí seu fone de ouvido aí para a gente poder se comunicar. Legal. Conseguem me compreender aí? CCS. CCS. Na saída, vamos lá. Mais alguém? Eu também acho, CCS. CCS. Podia ser CCT, né? Tô brincando. Na verdade, pessoal, vamos analisar aqui. Seria SCS, né? Por quê? Aqui nós temos o perfil da nossa peça e a representação da seção de forma interna. Ok? Né? Então tá aqui a vista da minha peça. Isso mesmo, professor. E eu tô vendo a seção interna dela. Aqui eu tenho um corte. Então, meu corte aqui, ó, ele está representado nesta linha aqui, né, ó, vermelha, com a observação nesse sentido aqui, né, ó. Ok? Legal. E esse último, eu tenho 2 seções. Então, eu tenho uma linhazinha. Opa, coloquei uma seta aqui. Só um instante. Peguei o item errado. Eu tenho aqui uma seção nessa linha aqui, ó, representada aqui embaixo, e outra seção nessa geometria aqui, ó, representada daqui embaixo. Então, aqui são seções, as extremidades, e o do centro é um corte, ok? Pessoal, fiquem tranquilos, vocês estão se deparando com isso pela primeira vez, vocês vão se familiarizar e vão chegar lá à frente, tranquilo? Como é que tem mais? Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza. Analise a vista representada, né? E escreva a letra C se a frase estiver certa e S estiver errada. Como assim? Vamos lá. Nesta peça, foram imaginados 2 encurtamentos. Então, tem aqui umas representações. O encurtamento pode ser representado porque a peça tem forma constante em uma de suas partes. E aí, quais são certas, quais são erradas? Se é tudo certo, tudo errado? Qual seria a nota da gente? Acho que a primeira é certa e a segunda é errada. Pronto, vamos lá. Já temos 2 opiniões. Legal. A resposta é, a primeira está certa. Nós temos 2 encurtamentos. Legal. Por que a segunda está errada? O encurtamento ele pode ser representado porque a peça tem constante em 2 partes. Não é somente uma parte constante, as 2 têm que ser constantes. Tá? Então, tecnicamente, são 2 partes constantes, não somente uma aí. Ok? Tranquilo? Ok, tranquilo. Legal. E aí chegamos nesse último slide que aparece para a gente essa nossa pecinha aqui que já é familiar para a gente, né? Ou seja, nós já fizemos um trabalho em cima dela. Nós pegamos lá, desenhamos no software e vimos as vistas representadas dela, né? Então a gente viu lá a nossa vista frontal, nossa lateral. E aí eu pergunto para vocês, se eu aplicasse um corte nessa peça, será que facilitaria a representação dela? E é o que eu quero fazer com vocês agora. Então eu vou abrir o nosso software, ok?
Já poderia estar aberto aqui, vou abrir ela. É abrir a nossa peça. Então veja que a nossa peça ela vai ser aberta aí. E aí eu vou aplicar a representação das vistas dessa peça, aplicando um corte. Tá? Cadê a peça abrindo? Tá abrindo aí, pessoal. E aí, o que eu falo para vocês? Para eu aplicar essa representação de corte, eu vou usar um outro workbench, é uma outra plataforma que não necessariamente vocês precisam ter conhecimento agora. Nós vamos ter aulas específicas delas mais para frente, falando do desenho técnico no papel. Tá? Eu vou usar ele agora só para representar, mas não é momento ainda a gente ter esse conhecimento. Quem quiser aprender pode ir exercitando, mas o nosso objetivo agora é fazer o detalhamento técnico, ok? Então só representando aqui, vamos lá. Então eu vou vir aqui no meu software, vou vir aqui em novo, desenho técnico, tá? Só para eu ter minha folha de papel para eu representar as vistas, eu só consigo aplicar o corte nessa região. Vou dar um ok. Nós em casa podemos fazer a mão livre, né? Como nós vamos conversar aí na nossa próxima aula isso. Veja que quando eu abro aqui, a primeira coisa que ele me pergunta é qual a geometria do meu papel, né? O tamanho, a norma, se ele é um A0 ou A1, A2, A3 ou A4, né? Se ele é retrato, paisagem. Então tem a norma ANSI americana, ISO, né? Norma DIN, todas elas. Ou a gente pode ter um papel padrão. Então eu tenho aqui um padrão já da universidade que a gente usa, que é um A4, ou retrato, ou paisagem, ou retrato. Eu vou colocar o papel retrato aqui, vou dar um ok. Então ele vai colocar já a folha com carimbo aqui, tá? A gente pode ver aqui que é o carimbo que a gente usa na disciplina, Universidade de Fortaleza, professor, apareceu o nome de vocês aqui, o título ele não pegou porque não tem o nome, mas ele já pega a data, várias características são automáticas, a gente vai aprender isso mais para frente, como editar, mexer nisso. Não é nosso intuito hoje, tá? Então eu vou vir aqui, antes de eu ir lá, eu preciso configurar aqui minha folha, propriedades, para o primeiro diedro, que ele está no terceiro, porque eu não configurei meu software ainda. Então, primeiro diedro, aplicar aqui, pronto. Vou vir aqui em paleta de vistas, vou abrir minha pecinha aqui, ó, peça para atividade, que é da aula, né? Ó. Ele já traz para a gente todas as possíveis vistas da peça. Lembra que o SolidWorks é nosso melhor amigo, então ele nos ajuda. Aí eu falo para vocês, tem aqui a direita, superior e frontal, então obrigatoriamente essa é a frontal, essa é a superior? Não. Esse nome direita, superior e frontal é em relação àqueles planos iniciais da peça que a gente desenhou. Como assim? Se eu voltar aqui para a nossa peça e ver aqui, ó, o plano frontal está aqui, plano superior, plano direito, ele mesmo usa esses planos como referência e acaba sendo uma referência lá para nós, tá? Então, quando eu pego aqui, eu vou usar essa vista direita, vou trazer ela para cá, vou soltar o meu dedo. Automaticamente o software ele já gera a minha vista, se eu arrastar para o lado aqui, ó, ele já gera as demais vistas que completam a minha peça. Não é o meu objetivo, então eu vou dar um ESC, tá? Tenho aqui essa minha vista, veja que ela está com as arestas visíveis apenas, né? Eu vou tirar essas linhas de centro, eu particularmente não gosto de usar, posso configurar aqui para não ter. Aí vou transformar as minhas arestas visíveis também as ocultas, então posso representar elas aqui. Legal. Vou aplicar nosso primeiro corte. Então a estratégia, eu vou fazer um corte aqui na minha peça, que essa minha vista, eu vou fazer uma vista lateral, detalhando tanto o externo quanto o interno dela. Então eu vim aqui, ó, exibição, corte, a vista de seção, né? Então ele pode ser vertical, horizontal, inclinado ou corte com desvio. Inicialmente eu vou fazer um corte vertical. Vou posicionar ele aqui no centro da minha peça e vou arrastar aqui. Veja que minha setinha está para um lado. Eu vou inverter aqui a direção dela, porque eu quero deste lado. Cliquei, clico aqui. Ele faz a minha seção AA, meu corte. Então veja que ele tem a linha aqui de chamada, né? Ó. Tem aqui o corte aplicado. Ele aplicou a hachura, então eu vou dar um clique aqui na hachura. Eu posso mudar aqui a minha escala, por exemplo, ó, deixar ela mais densa aqui, né? Ó. Diminuindo o espaçamento entre elas. Ok. E aí o que era oculto, por exemplo, essa linha? Só para a gente compreender. Eu vou colocar aqui uma outra vista dela, lateral aqui, ó, sem corte, tá? Só para a gente comparar. Então, se eu não usasse o recurso do corte, tá vendo que essas minhas arestas estariam pontilhadas? Caiu de novo, meu.
Tá descoisando aí, fique tranquilo. Pronto, voltou. Só eu voltando meu raciocínio aqui, ó, rapidinho. A internet hoje não tá legal, hein? Só voltando o raciocínio aqui, eu coloquei aqui uma vista lateral sem o corte. Então tá aqui a nossa peça, tá aqui o corte aplicado, então tá aqui representado. E aqui eu coloquei só mais uma vista, só ilustrativa, para a gente ver como ela ficaria sem o corte. Então, sem o corte, essas minhas arestas estariam pontilhadas, né? E aqui elas estariam visíveis. Veja que o corte ele traz maior riqueza de informação para a nossa peça, né? Por exemplo, se eu trabalhasse somente essa vista e essa lateral, provavelmente eu ia precisar de uma superior para detalhar a nossa peça por completo. Porque tem geometrias aqui que eu não pego, que eu pegaria na superior. Em compensação, se eu aplicar o corte, somente essas duas vistas seriam suficientes para eu detalhar por completo a nossa peça, né? Então aqui seria o corte de seção, o corte total da nossa peça. Nós vimos também o região, né, corte de seção. Só voltando aqui. Então nós vimos aqui o corte total da nossa peça, né, um corte convencional. Temos o corte de seção, ou corte parcial, desculpa. Corte parcial, eu vou pegar uma região da minha peça. Então, obrigatoriamente não vai dar certo nessa, eu vou só inserir outra vista aqui para eu aplicar ela. Tá? Como aqui já tem uma vista aplicada, ela não vai caber. Deixa eu só reposicionar aqui todo mundo para caber. Pronto. Então, eu vou pegar essa minha peça aqui, ó, vou tirar essas linhas e vou fazer um corte parcial aqui. Então, vem aqui, ó, que é recorte de vista, né? Não, seção parcial. Vou pegar aqui, vou desenhar uma região aqui, ó, onde eu quero aplicar o meu corte. Nessa vista não é bacana, ó. Deixa eu pegar outra. Ficaria melhor nessa, lateral, ó. Aqui, ó. Tá aqui nossa peça. Não quero esta. Vou aplicar aqui o nosso corte parcial. Nessa região aqui, ó. Então, vou fazer uma linha aqui. Aí, vou trazendo ela para cá, ó. Só um instante. Eu tenho que fechar só minha região aqui, ó. Pronto. Feito isso, eu vou dar um ok aqui, só para a gente ver como fica. Ela ficou estranha por causa da profundidade. Se eu observar ela aqui, ó, vou editar ela, a nossa peça ela tem 60 de profundidade, então eu vou até o centro esse corte. Então eu vou falar que ele aqui, ó, não é isso que eu quero editar a definição. Profundidade de 30. Então ela foi até o centro da peça, ó, aí ela tornou aparente lá a parte oculta da nossa peça. Tá vendo? Então eu vou usando esses recursos de máquina. Encurtamento, vou aplicar o encurtamento aqui, ó, dá certo. Para a gente entender o encurtamento, então eu vou pegar aqui, não é corte, vou pegar aqui a dimensão. Vejam que dessa altura aqui, ó, dessa aresta até essa aqui de baixo, eu tenho um comprimento de 100 milímetros, ok? Legal. Vou pegar aqui o recurso de encurtamento horizontal. Vou aplicar o meu primeiro muito próximo aqui, ó, né? E o segundo bem próximo do furo aqui, ó. Legal. Quando eu fazer isso, veja que minha peça ficou mais baixa, né, do que a outra, mas continua 100 milímetros. Posso até aumentar, diminuir essa distância aqui, ó. Se eu pegar essa parte do encurtamento aqui, ó, essa aqui, vou editar ela aqui, ó. Essa distância entre eles não é essa, é esse aqui. Só um instante. Editar recurso, seria esse mesmo. Não é. Só um instante. Propriedades, ocultar, travar, redefinir o esboço. Não, também não seria. Vou fazer o seguinte, vou excluir ela aqui. Vai voltar. Não seria isso. Eu quero excluir somente este. Alterar. Também não me deixa.
Ou seja, eu consigo editar aqui essa linhazinha. Eu tinha feito aqui a abertura da minha peça. Só um instante. Seria editar recurso mesmo. Era para ser, né? Tudo bem, então. Deixa assim mesmo. Eu queria encurtar ela mais aqui, mas ficou dessa forma. Ou seja, veja que ela encurtou o tamanho dela, né? Ó, ela tem uma altura diferente aqui, ó. Em relação nessa peça, ó. Mais baixa aqui, mais alta, ó. As alturas, né? Ó, são diferentes. Mas ela continua com a mesma medida, ok? Estou só mostrando algum desses recursos dentro do software aqui, para vocês verem a observação, verem a aplicação dela, de forma que aqui eu posso mudar minha achura também, ó, só para ele ficar uma apresentação melhor, por exemplo. Vamos tirar o material então, deixar sem material, ó, e eu consigo ver o detalhamento interno. Só para vocês verem como eles são aplicados no dia a dia. Nosso intuito ainda não é fazer isso no software, nós vamos aprender mais para frente. Então, eu quero que vocês vão pensando lá naquela atividade que a gente fez da aula passada, na nossa aula prática, que foram à vista daqueles elementos, né? Ó, se eu abrir aqui no nosso AVA, desenho mecânico de terça, tem que abrir o de quinta. Quarta, terça, sexta, quinta-feira é F aqui, ó. Se a gente abrir ele aqui, nós temos uma listazinha lá que a gente passou para vocês, das vistas ortográficas, das peças. Isso aqui, ó. E aí o intuito é, repensem essas peças agora com o corte. Se seria viável ou não, se ajudaria na representação ou não, que tipo de corte eu apresentaria, como eu faria. Na próxima aula nós vamos discutir sobre isso. Ok? Pessoal, antes de encerrar nossa aula, coloque o nome daqueles que não colocaram ainda, só o nomezinho aí no chat, para a gente poder fazer a frequência. E aí eu pergunto a vocês, sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Não, professor, tá tranquilo. Legal. Então, daqui a pouco, vamos disponibilizar aí a gravação da nossa aula lá no nosso AVA, né? Para visualização. Hoje a gente, infelizmente, teve uma aula meio conturbada de variação da internet, mas acredito que a gravação seja na íntegra. Então, vocês conseguem ver qualquer falha que teve aí. No mais, qualquer dúvida, estou à disposição dos nossos meios de comunicação. Então, nós temos lá a nossa ferramenta de comunicação Torpedo, do Unifor Online, ou até mesmo o nosso grupo do WhatsApp. Ok? Pessoal, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa noite e até quinta-feira, ok? Um abraço.